Oi, estamos mais uma vez aqui prontinhos já para começar uma nova história. E eu vou pedir para você agora que convide o seu pai, sua mãe, aqueles que estão aí perto de você, para que prestem atenção também nessa história que vai começar agora. Essa história é de um garoto chamado Leonardo. Leonardo era um garoto que gostava muito de frutas. Gostava de comer principalmente maçãs, quando estas eram bem suculentas, bem vermelhas. Ele gostava muito também que a sua mãe fizesse torta de maçãs para ele. Naquele dia, Leonardo foi passear na rua. Era um sábado de manhã e ele foi ali, perto da casa dele, onde tinha uma feira muito grande, cheia de coisas para ver e para comprar. Leonardo foi passeando por ali e chegou ali perto de uma barraca, a barraca do seu João. Ele já conhecia o seu João, a mãe dele comprava coisas ali com o seu João. Mas naquele dia, Leonardo não estava com dinheiro algum. Aliás, ele nem tinha ido à feira para comprar alguma coisa, ele só queria passear. Mas ele viu que naquele dia, na barraca do seu João, tinham maçãs bem suculentas, grandes maçãs bem vermelhas, e elas lhe chamaram a atenção. Ele ficou com muita vontade de comer aquela maçã, mas ele não tinha dinheiro para comprar. E aí, uma coisa estranha começou a acontecer na mente e no coração dele. Ele começou a pensar em pegar uma maçã e levar embora sem pagar, roubar. Sabe, ele parou ali, com aquele sentimento dentro dele, e começou a pensar: se eu de repente esperar um pouquinho e o seu João desviar a atenção para outro lado, eu vou poder pegar uma maçã para mim. E assim ele fez. Até que chegou uma senhora e o seu João começou a atendê-la. E ele mais que depressa se aproximou da barraca e pegou aquela maçã para ele e saiu dali correndo, desesperado. Quando chegou lá embaixo, no final da rua, na esquina, ele parou e ficou ali atrás do poste, olhando. E um medo começou a vir, uma vergonha começou a vir. Mas isso não foi o suficiente para barrá-lo. Ele falou: vou comer essa maçã rapidinho. Comeu toda a maçã. E aquela sensação esquisita começou a piorar. Ele até pensou: acho que comi essa maçã rápido demais e agora o meu estômago está doendo. Mas ele foi embora para a casa dele. No outro dia, era domingo. E a família dele foi para a escola dominical. E lá na sala dele da escola dominical, o professor contou uma história sobre Adão e Eva. E aquela história fez com que ele se lembrasse do que ele havia feito. Mas o que é que o professor contou nessa história? Contou que Adão e Eva viviam no jardim plantado lá no Éden. E eles eram muito felizes. Deus cuidava deles. Eles tinham tudo de que precisavam. Mas Deus havia pedido a eles que não comesse de uma determinada árvore, que não era para eles comerem do fruto de lá. Até que um dia, Eva começou a dar ouvidos ao que dizia a serpente, Satanás. Ela foi convencida pelas palavras da serpente a desobedecer a Deus. E ela comeu do fruto daquela árvore. Nós não sabemos que fruto é, mas ela comeu. E deu também ao seu esposo Adão. E aquilo fez com que eles fossem expulsos da presença de Deus, expulsos do paraíso, daquele lugar que Deus havia preparado, daquele lugar abençoado, onde eles tinham tudo o que precisavam. E aí, no final da aula, Leonardo se aproximou ali do professor de escola dominical e perguntou: o
que é que aconteceu depois? O professor disse: no domingo que vem a gente vai continuar e descobrir, mas eu já posso lhe adiantar que dali para frente eles começaram a fazer a humanidade toda coisas terríveis, piores, porque se separaram de Deus, não tinham mais o caminho conduzido ali segundo a vontade de Deus. E ele foi para a casa dele. No outro dia, na segunda-feira, ele se levantou bem cedo e se arrumou para ir para a escola. E sabe, aquele dia era um dia de prova. Prova para a qual ele não havia se preparado. Ele foi para a escola e, chegando lá, ele começou a pensar: nossa, mas o que é que vai acontecer? Eu leio somente uma parte do texto, não sei tudo. E aí ele começou a arrumar as coisas dele ali na mesa para o início da prova, porque o professor já tinha começado ali a distribuir. Quando ele percebeu que ele tinha esquecido o lápis, não tinha lápis, e ele precisava do lápis. Ele olhou para o lado e a Joana, uma colega dele, tinha 2 lápis em cima da mesa dela. Quando a Joana se virou para pegar um outro material da mochila, ele foi lá e pegou um lápis. A Joana não percebeu. Ele pegou o lápis para ele. Começou ali a fazer a prova e, de repente, começou a sentir dificuldade. Mas o Juquinha, o colega dele da frente, havia se preparado muito bem. E sabe o que ele fez? Começou a colar, começou a roubar as respostas da prova do colega para pôr na prova dele. Que coisa feia, não? Mas ele continuou o dia. No final do período das aulas, quando eles já iam embora para casa, ele combinou com um colega dele de ir se divertir jogando futebol no final da tarde. Aí o colega dele disse: vamos sim, vamos sim. E eles foram, jogaram futebol. E aí, quando terminaram de jogar futebol, o colega dele disse: eu tô com dinheiro aqui. E eu queria, sabe o que, Leonardo? Eu queria comprar cigarro. Leonardo falou: o quê? Vamos experimentar. Leonardo lembrou logo que os pais dele haviam falado que cigarro faz mal para a saúde, que cigarro era uma coisa da qual ele não deveria nunca, jamais, nem chegar perto. Mas aí ele pensou assim: meus pais não estão aqui agora, não estão vendo, vamos sim. E eles compraram, experimentaram aquilo. E aí começaram a passar mal com aquela fumaça, com aquele cheiro, com aquela substância entrando lá nos seus pulmões. Começaram a passar mal. E de novo, ele começou a sentir dentro dele aquela mesma sensação esquisita de quando ele tinha pego a maçã sem pagar, roubado ali o lápis da colega dele e depois roubado as respostas da prova do colega. Ele começou a se sentir muito estranho de novo. Os dias foram passando e até que chegou o próximo domingo. E a mãe dele, naquela manhã de domingo, disse: Leonardo, você vai hoje para a igreja, mas você vai sozinho. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu vou ficar em casa, mas eu quero que você vá e leve o dinheiro da oferta missionária e coloque lá no gasofilácio na hora do ofertório. E ele falou: tá bom, mamãe. E ele foi. Quando ele estava indo para a igreja, ele pensou assim: mas esse dinheiro está aqui comigo, e bem que eu poderia usá-lo para fazer outras coisas, né? E foi com aquilo na cabeça para a igreja. Foi e sentou-se no banco. O culto começou. E até que chegou o momento do pastor pregar. E aí o pastor pediu para que eles todos ali abrissem a Bíblia em Jeremias, no capítulo 17. E o pastor leu os versículos 7, 8 e 9. Quer saber o que está escrito? Está escrito assim, ó: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E o pastor começou a pregar, e ele começou a ouvir. E o pastor começou a dizer que o homem era muito feliz, era bendito, quando colocava toda a sua confiança no Senhor. E durante a pregação ele começou a perceber que quando ele pegou aquela maçã, pegou os lápis, colado na prova, ele não estava confiando no Senhor, mas ele estava confiando nas suas próprias atitudes, naquilo que ele poderia fazer. Ele percebeu que quando ele roubou aquela maçã, ele estava desconfiando de que o Senhor cuidava dele, de que o Senhor poderia prover para a vida dele. E ali no coração dele, aquelas palavras foram entrando, foram mexendo, até que ele disse: eu pequei. É isso que eu estou sentindo. Eu roubei. E agora eu preciso desesperadamente confessar isso. E ele orou, confessou ao Senhor os seus pecados. Confessou que ele havia roubado a maçã, roubado o lápis, colado na prova, fumado. Ele confessou aquilo a Deus. E quando ele fez isso, ele começou a sentir que dentro do seu interior as coisas começaram a ficar mais leves, como que aquele peso fosse tirado dos seus ombros. E o pastor explicou que quando nós confessamos o nosso pecado, Cristo Jesus vem e retira de nós todo o fardo pesado. Jesus, ele morreu na cruz para nos perdoar e nos livrar de toda condenação. E aí o pastor Lendo ainda continuou na pregação e foi lá para um texto que está em Apocalipse. Apocalipse no capítulo de número 2, versículo de número 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele percebeu então que quando nós confiamos em Deus, Ele prepara todas as coisas para nós, inclusive nos céus. Nos céus nós estaremos com Deus e poderemos nos alimentar da presença de Jesus Cristo. Poderemos experimentar da presença de Jesus nos dando ali vida. Poderemos experimentar a vida eterna. E ele viu que o melhor é se arrepender e seguir a Jesus Cristo. Que seja assim comigo, com você que está aí, com todos aqueles que estiverem nos ouvindo agora. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora ao arrependimento dos nossos pecados e que a gente coloque a nossa confiança em Deus, que tudo pode prover para nós e que em Cristo já proveu para nós libertação dos pecados e salvação e vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra e que ela frutifique no seu coração. Amém.